Muito obrigado, professora Maria Elizabeth. É interessante a gente perceber e aprender, seja qual for o tema, e hoje é o ciclo vital da família, de áreas e de vieses diferentes. Eu, como sociólogo e cientista político, enquanto a professora falava, eu lembrei da origem da família, da propriedade privada e do Estado. É uma explicação economicista que a gente tem. Aí também tem uma explicação antropológica que a gente explica a família pelo estruturalismo ou pelo funcionalismo. É muito interessante. Muito obrigado, viu, professora? Nós vamos chamar para falar agora a professora doutora Cristiane Vaz de Moraes Pertuzzi. Professora psicóloga, doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela USP, mestre em Psicologia Clínica, atuação como psicóloga com 15 anos de experiência na área organizacional e clínica, conduzindo projetos de prevenção e promoção de saúde individual, grupos, casais e família. Expertise no planejamento, elaboração e condução de treinamentos e programas de desenvolvimento de pessoas, tais como team building, gestão por competências, liderança, relações interpessoais e coaching. Por favor, professora. A senhora também vai usar aqui? Vamos ver como é que eu me ajusto. Eu até não sei se não é melhor isso. Será que... Também queria fazer uma aguinha. Você quer que eu mude? Queria só uma aguinha depois. Bom dia. Vamos ver como é que eu me ajusto aqui também. A gente vai se, né? Um monte de tecnologia, a gente vai se ajustando. Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez, sempre nessa, né, parceria. Espero que a gente possa realmente não só falar das questões de famílias, como também trazer algumas dúvidas de vocês. Ouvindo a professora, e a gente, é interessante que eu acho que a gente tem uma sinergia, às vezes sem se conhecer, às vezes sem se falar, né? Então, a professora estava falando dos tipos de família, e eu vou falar um pouco das crises que a gente enfrenta, né, tanto as que são esperadas, né, ou as inesperadas, ou previsíveis, imprevisíveis, como eu estou chamando aqui na minha fala. E pensando nessas transformações dos conceitos de família quanto à crise, né, e acho que isso explica muito o que a gente vê no consultório, nos atendimentos, as dificuldades de estabelecer os papéis, né, as funções, né, os modelos, aquele modelo mental que a gente tem, nós mulheres estamos em maioria aqui, né? Então, assim, a gente tem um modelo de pensar o que tem que ser o certo, né, o errado, o que a gente herdou das nossas avós, o que as nossas bisavós passaram, né? Então, assim, tudo isso vai interferindo no nosso dia a dia, nas nossas culpas, né, nas nossas formas de lidar, nos nossos medos, na maneira como a gente vai passar para as crianças as nossas seguranças e as nossas inseguranças, né? E eu sempre brinco, uma coisa que eu acho interessante, falando dessa questão da mudança da família, quando eu tenho tanto pai ou mãe assim no consultório, que vão se tornar pais, eu digo assim, a gente não nasce pai e mãe, a gente se torna, né? E eu acho que essa sensação de se tornar nos dá a possibilidade de ir mudando, enfrentando as crises e nos reformulando. E eu senti muito isso, eu sou mãe também, né? Fui mãe de gêmeos ainda, então foi uma vez só, né? Então, assim, eu sempre tive muito claro isso para mim. Então, não só como terapeuta, mas a experiência de ser mãe sempre me deixou muito claro isso. A gente vai se tornando, né? E isso é legal quando a gente trabalha com os nossos clientes, em qualquer contexto que vocês estiverem, a gente dá essa possibilidade de que a gente pode se transformar e que a gente pode mudar, né? E que as coisas não são estáticas, que não tem modelos certos e que a gente precisa entender, né? Então, acho que o nosso papel sempre é um pouco isso, acolher esses formatos, esses modelos, esses estereótipos que vêm, assim, quando a gente está conversando com algum cliente, paciente, enfim, como vocês quiserem chamar, e poder criar essa conversa possível de mudança, né? Que não existe uma coisa exata e um formatinho a gente se adequar, mesmo que dentro da gente, às vezes, exista, né? E é isso que a gente precisa, às vezes, ir mudando. Bom, não vou falar de mim, depois acho que quem quiser conhecer um pouquinho o trabalho, vamos ver aqui, Cléo, será que se eu fizer aqui ou aqui? E a nossa assistente aqui. Aham. Será que é? A gente precisa descobrir onde é que está o sinal, né?
Bom, eu quero começar perguntando uma coisa para vocês. Quem acha que é bom crise e conflito? Levanta a mão. Quem acha que não? Todo mundo que acha que não levantou bem baixinho, né? Pode levantar com força. Não tem que ficar tímido, não. Quem tem dúvida? Ok. É. Então, é importante, crise e conflito faz parte, né? Assim como a professora estava falando dessas etapas do ciclo de vida, e quando ela estava falando disso, essas são as etapas normais, o esperado. Esse desenvolvimento, ele é esperado. Como psicóloga, então, só falando rapidinho do que é o desenvolvimento individual, então, nesse paralelo. Então, se a gente pegar vamos pegar o Freud, que a maioria conhece no senso comum, mesmo quem não é psicólogo. Freud diz, então, que a gente tem todo o desenvolvimento emocional, né? Não tem lá, desde que o bebê é pequenininho, então, toda a percepção do bebê é pela fase oral, pela boca, né? E assim vai indo todas as fases do desenvolvimento do bebê, emocionalmente, e depois tem a fase física também de desenvolvimento. Então, o bebê, primeiro ele gatinha, depois ele anda, etc, etc. E tudo isso, correlacionado físico-emocional, vai dando esse crescimento do indivíduo. Mas não dá para voltar para trás, né? É esperado isso. Os primeiros tombos é esperado, né? Depois, sei lá, quando ele começa a comer sozinho, então ele tem todo um processo de amadurecimento para isso. E tem um certo estresse, tem uma certa crise aí, né? Então, tudo isso, por exemplo, quando chega o bebê, então, alguém amamentar aquele bebê, dar de alimento para aquele bebê, tudo isso tem um movimento que gera toda uma acomodação. E depois, também falando de bebê, o cachorro também, né? Eu tenho recentemente uma experiência dessa, sei exatamente como é. Eu tenho um bebezinho, um cachorro de 6 meses agora, está fazendo amanhã. Então, assim, muda, reestrutura, né? Mãe de gêmeos, até que um cachorrinho não é muita coisa, né? O cachorrinho dá para tirar de letra, né? Mas ele tem problema para dormir. Ele acordou cedíssimo hoje, antes de mim ainda, né? Então, daí vai todo mundo, alguém vai lá ficar perto dele, porque senão ele não dorme de novo. Tem toda essa história. Não, os gêmeos agora já estão grandes, com 10 anos, então eles nem se escutarem, ele não dão bola. Se fosse bebê, ia ser complicado. Mas, assim, então tudo isso está acontecendo e a gente vai se adaptando. Claro que a história, por exemplo, um cachorro, eu compro, então, na verdade, não seria tão esperado, né? Eu vou lá e vou buscar aquele estresse, né? Eu busquei ele. Então, assim, até dá para devolver, mas teoricamente não é para devolver, né? Então, a gente vai ter que se adaptar. Mas o indivíduo e a família, ela vai passando por esse ciclo, também não dá para voltar para trás, né? Bem que a gente quer, quando os filhos estão crescendo, vão chegando na pré-adolescência, de vez em quando dá vontade, né? Ai, dá para voltar a ficar pequenininho, né? Os meus filhos começaram a aprender sobre reprodução humana, faz 2, 3 semanas. Então, o diálogo lá em casa tá, né? Então, imagina, tem os livrinhos que eu trago, converso, né? Ainda mãe psicóloga ainda tem essa questão, né? Então, você imagina, conversa, mãe, como é que é isso? E não sei o quê. E daí faço uma coisa lúdica, pego o livrinho, de onde viemos. Enfim, reforço que já está estudando na escola. Mas, de vez em quando, diz assim, ai, está crescendo. Mesmo que a gente saiba que não dá para voltar para trás. Então, assim, essa crise, esse desenvolvimento que gera uma crise, que gera mudancinhas, que gera conflitos, que gera mudanças de paradigma, né? Por exemplo, uma criança, quando ela começa a descobrir o mundo na pré-adolescência, ela já olha, por exemplo, e isso é interessante observar, não só como terapeuta em atendimentos, mas como mãe também, quando a criança começa a descobrir do corpo, e entender o feminino, o masculino, como é que é a reprodução humana, como é que nasce de fato os bebês, a criança fica meio assim, né? Ela acha, também dá um conflito interno, né? Então, daí, às vezes, tem que perguntar para a criança assim, tá legal o que está entendendo? Né? Às vezes um fala, minha filha esses dias fez assim, eu digo, tá dando para entender, tá à vontade com isso, eu ainda estou, como é que ela falou outro dia? Estou digerindo. Eu digo, o que foi? Ela disse, não, eu estou tentando entender, porque ainda está complicado, é um universo muito novo para ela. Né? Então, isso também gera crise individual, quer dizer, a criança tem que ir, e ela começa a ver um mundo que não existia para ela. Então, crise esses estresses, a gente vai chamar a crise como conflito, como um estresse que gera no indivíduo, no seu próprio desenvolvimento, ou nesse ciclo familiar que a professora falou, isso é natural, é bom, é importante. A questão é como a gente lida com isso.
E depois, eu não vou me estender, mas assim, a questão de lidar ou mais com melhor ou pior com conflitos, e às vezes ou só viver sobre o conflito, ou evitar o conflito, isso também vem de modelos familiares e de histórias familiares de cada um, que é um pouco o que a gente faz e que a gente trabalha nas terapias de família, nos atendimentos familiares. Tá? Porque essas questões de a gente ter mais facilidade ou menos facilidade de ver, entender e trabalhar com conflito, mais recurso, menos recurso, a gente, que eu digo assim, agora, o indivíduo, eu sou uma pessoa que eu venho de uma família, meu marido vem de uma outra família, então a gente traz esses modelos para lidar com estas crises de diferentes formas, até porque se a gente pegar, vamos pegar que eu sou de uma família moderna, meu marido uma família camponesa, olha como é que é o conflito, é diferente, pegando o gancho da professora. Quer dizer, são jeitos de falar, de pensar e de se expor. E é aí que aparecem as questões conjugais, as questões familiares e todas as crises que vão percorrendo. Mas crise, ela é importante, ela faz parte. Eu vou seguir meu slide, porque assim como a professora, senão eu falo, né? A gente gosta, né, Cláudio, de um microfone, então vamos ser mais objetivos. Falando um pouco disso que a professora falou, quando a gente fala da perspectiva sistêmica de família, nesse conceito de família como uma engrenagem, né, e que também é o que nos faz olhar essa família como um sistema mais amplo, quer dizer, todos esses indivíduos são conectados, né? Rapidamente, a terapia de família, a abordagem sistêmica, começa justamente estudando a partir de pacientes psiquiátricos, que se observou que esses pacientes eram internados, tratados, quando a família visitava, esses pacientes tinham uma mudança, aquilo que estava de um jeito, já tinha ou melhorado, ou a família trazia uma mudança. Começou a se observar, então, que esse indivíduo ele não pode ser tratado sozinho. Ele tem uma total conexão de engrenagem com esses seus familiares e, portanto, para ter um melhor resultado no tratamento, eu preciso tratar essa forma como essa engrenagem vai se articulando no decorrer desses eventos, inclusive uma doença. Tá? Então, essa família a gente vê como um sistema ativo, ela tem uma estrutura, ela está em constante processo de transformação e evolução. E ela, portanto, ela está sempre mudando. Isso é o que gera, por exemplo, a nossa perspectiva sistêmica. Então, gente, mudar é constantemente, é todo dia. Dá frio na barriga? É difícil, bem que de vez em quando a gente gosta de fazer tudo do mesmo jeitinho. Né? Até que aqui no Brasil, na nossa cultura mais Latinoamérica, a gente ainda é mais, né, flexível. Né? Eu morei 5 anos nos Estados Unidos e eu brinco que eu voltei de lá bem americana. Como é que o americano é? O americano é um pouquinho mais estruturado do que a gente, numa cultura... A cultura alemã, agora que a gente viu na Copa, né? Quando eu todo estudo por que a cultura alemã ganhou, por quê, né? A explicação no senso comum na mídia. Porque eles fizeram tudo assim, né? Bonitinho, foram organizando, foram coisa. Então, assim, mas isso não quer dizer que não tem mudança. É, às vezes, a forma como... Mas a mudança ela é constante. Tá? Vai depender, às vezes, de cada cultura, a forma como a gente vai entender esse processo de transformação. Ela se move através desses ciclos, que a professora muito bem colocou. É um conjunto de pessoas em contínua interação com uma história comum. Então, quando esse indivíduo sai, eu até brinco em aula, até no Cefatef, eu falo assim, eu pergunto, qual é a principal função psicológica, psíquica de uma família? Alguém chuta? Eu brinco que é uma fábrica de produzir indivíduozinhos, né? Aqui, então, também sai um indivíduo e ele tem que se individuar, né? Que é a questão que a gente trabalha também em terapia de família. Individuar é o quê? É se bancar, física, emocionalmente. Então, se eu saio meio capengando dessa fabriquinha, eu vou trazer algumas questões que daí pode aumentar crises aí, conflitos, etc., para a minha fábrica que eu vou montar sozinha, né? Que seria esse outro ciclo aí que a gente está falando, que entra a formação de uma nova família. Tá? Então, a gente vai meio que se articulando a partir dessa história em comum. Essa família é ancorada em regras, comportamentos, mitos, crenças. Né? O mito, agora falando da sociedade contemporânea, nós mulheres, né, temos aquela coisa assim, a gente tem que ser, no consultório eu escuto muito, não, eu tenho que dar conta de tudo, eu preciso saber, né? Eu preciso ser mulher, esposa, mas como é que eu dou conta? Né? E daí tem todos aqueles conflitos. Então, às vezes, a gente tem mitos e crenças que a gente vai carregando de acordo com esse histórico, com essas bagagens que a gente traz também das nossas famílias.
são validadas pelos membros. Às vezes, a mulher quer fazer de um jeito, o homem quer fazer de outro. Então, esse validar ou não gera crise. Né? Então, o homem acha lá, falando um termo bem psicológico, inconscientemente, que ele não precisa tirar esse copo daqui e botar na pia. E tu sabe que isso é um conflito super corriqueiro, os conflitos pelas questões de gestão interna da família. Quem lavou a louça, se não lavou a louça, se fez, se não fez. Às vezes isso gera um problemão. Né? O bom de morar fora é que a gente é muito treinado. Tem algumas culturas que nos treinam muito a autossuficiência, né? De casa. Eu brinco que lá em casa a gente é um time. Então não tem essa história de o primeiro que passou da equipe é que nem aquela corrida de bastão, né? Como é que é a corrida de bastão? Tu vai passando bastão, mas tu não fica esperando que ele passou errado, ele não sei o quê. Não, né? É uma coisa meio que vai se construindo. Né? Isso que é legal, né? Fazer um time ou uma equipe que tu vai... Mas se tu ficar assim, não, passou bastão torto, me olhou torto, né? Porque essas coisas domésticas às vezes geram um tipo de crise e conflito também. Tá? Ele é um processo também que possibilita que os membros se diferenciem, se estabeleçam em papéis, e ele também, a família trabalha muito com a questão de cada membro tem que ter o seu processo de individuação. Daí depois a gente poderia até falar de casais que se formam no momento e estão muito assim, eu sempre falo assim, ó, às vezes os casais se formam assim, um está um pouco mais maduro, individuado, com mais dependência, o outro mais dependente. Às vezes, durante o processo do próprio relacionamento, vai existindo uma alteração. Isso gera crise, isso às vezes não é nem esperado, que a gente chama na terapia de casal como os recontratos. Né? Então, é preciso recontratar. Eu tenho vários clientes no consultório querendo recontratar. Daí tem outro dia que disse assim, doutora, ela não está muito afim de recontratar, não. Né? E isso está um baita problema. Eu digo, bom, vamos falar disso, vamos entender como é que a gente pode juntos, né, pensar para ajudar a recontratar. Eu quero recontratar, mas ela não quer, não, porque tem algumas coisas aí que eu quero fazer diferente e agora o contrato inicial era outro. Tudo isso são crises não previsíveis. Daí eu estou falando de coisas que vão acontecendo durante os relacionamentos familiares. Tá? Então, o que é crise? Né? Ela gera mudança, ela traz transformação. Ela traz, então, se a família está sempre mudando, esses indivíduos estão sempre mudando, tanto pelo seu ciclo individual até do que é o indivíduo mesmo, né? Então, criança, adolescente, adulto jovem, depois um adulto, meia-idade, Se a gente pensar que isso é um desenvolvimento normal, mudanças normais, transformações normais, o ciclo de vida, aqueles que a professora comentou, só que a forma como a gente lida, a gente, indivíduo, e a gente, família, e a gente, membros, articulado como engrenagem, é que vai dizer o que essas mudanças vão trazer mais ou menos prejuízo, mais ou menos conflito. Tá? Então, crise, ela gera estresse. Gera mesmo. Por isso que a gente precisa de um tempo para se reorganizar e para se adequar a esse novo evento, situação que veio. Tá? Mesmo que seja esperado, mesmo que a gente já saiba que aquilo vai acontecer. Filho vai crescer. Daí, às vezes, não escuta normalmente, assim, diz assim, mas não estou preparado. Né? Uma coisa que aparece muito, e que eu trabalho muito com mulheres, escrevo também muito sobre mulheres para revistas, jornais, e eu falo o seguinte, que nós, mulheres, temos que estar muito bem trabalhadas, a gente com a gente mesmo, assim, do que é ser mulher, de se sentir bem com a gente mesmo. Porque, senão, eu vejo isso muito numa comunidade que eu sou supervisora ali perto do Morumbi, numa ONG, e eu falo com as outras psicólogas, eu digo o seguinte, às vezes as mães, elas estão detonando as filhas adolescentes quando começa a ficar bonitinha, sabe aquela coisa, fica engraçadinha, que fica assim? É muito comum lá na ONG, às vezes elas vão levar as meninas para o grupo, e ela vem assim, vem cá, doutora, eu quero falar com a senhora, porque, olha, vê se pode. Ela está assim, a menina está florescendo, a menina está ficando linda. E, claro, está ficando, às vezes, mais linda que essa mãe. Né? Isso gera um conflito muito grande. Às vezes, essa mãe não está nem percebendo que é isso que está incomodando. Né? Eu tenho uma menina lá nessa comunidade que ela está falando já 2 idiomas. A mãe é mal alfabetizada, porque ela tem uma madrinha que sempre ajudou muito ela. Então, isso gera todo um conflito para ela, para a filha, para o marido. Então, isso é uma crise que vai gerando um estresse bastante grande. Tá? Crise, então, ela é diferente de um caráter agradável ou desagradável, diante das etapas, das demandas dos ciclos de vida e das etapas. Não é porque é agradável ou desagradável. A crise ela gera um estresse e precisa se lidar com isso. Tá? Ela vai trazer mudanças internas ou externas, ou ambas. Né?
ela vai trabalhar com as tarefas normais do ciclo, porque preciso evoluir, então é importante ter esse momento. Os papéis vão mudando. Eu sempre digo o seguinte, ser mãe de criança, de filho pequenininho, é uma coisa, de filho pré-adolescente a outra, de filho adolescente a outra. A função, a forma como tu educa, até como tu dá um limite, ela tem que ser diferente. Com um adolescente, tu não pode dizer assim só, vai lá, senta, fica de castigo lá. Isso não funciona muito, né? Ou, se tu der um castigo muito de criancinha, isso gera um problemão, porque não é. E, às vezes, o adolescente se debate muito. Então, a gente precisa ter essa percepção de que isso está em constante mudança. E as situações e fontes de estresse acidentais. Gente, hoje nós estamos numa sociedade extremamente perigosa, né? Então, assim, eu tenho pego muitas situações que alguns clientes chegam no consultório que tiveram assalto, sequestro relâmpago, né? Recentemente eu fiz um trabalho com uma moça argentina que tinha sido assaltada violentamente dentro de casa, né? Então são crises, são eventos que são imprevisíveis, teoricamente não está nessa fase do ciclo de vida, né? Então tudo isso gera muito estresse e muito trauma e muitas outras questões que até dessa área de trauma não vou entrar hoje, né? Porque isso dá também um outro fórum. Mas eu tenho trabalhado muito com traumas nas famílias, né? E nos indivíduos também. Então, realmente, isso gera um dano muito grande em todos. Crise pode desafiar o sistema familiar a aprimorar habilidades e a desenvolver recursos, pois fatores de estresse podem estimular competência. Tem até, falando de um livro antigo, que é a Bíblia, né, que fala por que Deus dá os problemas e o sofrimento para a gente. Porque ele é capaz de nos transformar e de nos trazer novos recursos e novas habilidades e competências. Então, o problema não é ruim. É a forma como a gente lida e o quanto isso nos estimula a buscar novos recursos. Claro que a gente nem sempre consegue sozinho. Por isso que se busca ajuda e por isso que existe a terapia de família, os atendimentos, enfim. Tá? Aqui é um modelo da McGoldrick que eu gosto, mas que ilustra bem, e como a gente tem um tempo mais curto, vai falar um pouquinho que tem alguns estressores que a gente está falando desse momento de ciclo de vida, que são os mais previsíveis, né, que são essas transições de ciclo de vida. Tem os imprevisíveis, que são morte, doenças, acidentes, assaltos, violência, né? Tudo isso são coisas que não estão muito nesse script. Tá? Tudo isso gera, pegando, não sei se vocês conhecem o modelo sistêmico, mas é justamente esse modelo, né, de encaixe, né, então, desde o indivíduo, depois, né, ou são subsistemas que a gente fala, que nem bonequinha russa, vocês conhecem aquelas bonequinhas russas, uma dentro da outra? Então, a gente trabalha com esse modelo, que é um modelo sistêmico, metaforicamente falando, então, a gente vai olhando esses diferentes sistemas e subsistemas. Tá? Então, a partir disso, então, eu tenho, por exemplo, desde do nível sociocultural e político, depois eu tenho 2 ali, a comunidade, família ampliada, família nuclear e indivíduo. Por quê? Porque é importante a gente ter essa leitura. Então, o que é um problema? Quer dizer, o que está acontecendo como uma crise previsível, né? Ou imprevisível nesse contexto, sempre ampliado, sempre essa visão mais ampla. Né? Então, por exemplo, pego essa... como é teu nome? A Joyce, eu vou entender um pouco o que esse evento que está acontecendo na família dela tem a ver com ela, com a origem dela, com o contexto dela. Então, a gente sempre vai tendo esse cuidado de olhar ampliado. Tá? Pode passar, Fátima. Aqui, que isso vai se alternando, mas só para vocês terem uma ideia de exemplos que a gente fala de eventos estressores. Né? Ter problemas quanto à questão de corpo, aparência, isso aparece muito nas questões familiares, as bulimias, anorexias, etc., etc. Tá? Teoricamente, isso são... não está previsto nesse desenvolvimento. Isso já é um sintoma, que a gente fala que é alguma coisa que aconteceu fruto de uma dinâmica e de uma mudança que não estava prevista e que é conflito ali, daquele sistema familiar. Tá? Mortes, né, doenças, deficiências, as questões de raça, as questões de abuso sexual, né, questões de escola, né, as questões do uso abusivo de álcool ou droga, ser assaltado, ser expulso da escola, problemas de acidentes, etc., etc. Tá? Pode passar, Fátima. Aqui também eu vou rapidamente, mas é um pouco o que a professora falou, e daí ainda o que se fala um pouco também hoje é que, e a gente tem aqui, falando da nossa cultura,
os ciclos de vidas naturais, que a gente fala da classe média, das classes normais, e a gente tem também das classes populares, que ainda tem esse conceito lá, pegando historicamente, que todos, às vezes, numa classe mais de baixa renda, todos moram juntos, né? Então, quem, às vezes, é a mãe, quem cuida dos netos, meio como função materna, é essa avó, que ainda é jovem, ainda está na sua idade produtiva, mas tem a filha que começou muito cedo. E daí, o modelinho que a gente fala é que nas classes... Pode passar, Fátima. Nas classes mais populares, a gente tem esses ciclos de vida mais curtinho. O jovem adulto, depois ele com filhos pequenos, estágio tardio. Isso aqui dá uma encurtadinha, porque estão todos meio juntos. Né? Então, assim, eu não saio, a fabriquinha de indivíduo não produz esse indivíduozinho que sai até espacialmente vai para um outro contexto. Não, ele começa a criar a sua própria família dentro daquele contexto nuclear dele. Né? Então, isso vai ter algumas questões mais peculiares a essa situação. Nessa ONG até que eu trabalho, a gente vê muito isso. Né? Inclusive, alguns eventos mais críticos, que são as questões de violência sexual, as questões do próprio limite interno dentro, os quartos, quer dizer, é tudo muito misturado, não tem espaço, às vezes, para as pessoas terem o seu próprio mundo, né? a sua caminha, a criança, por exemplo, ter o seu brinquedo, é tudo, é dela, é do tio, é do... Né? Então, assim, é muito misturado tudo. Isso também gera crise, né? Conflitos, etc., e precisa de um ajustamento e de um trabalho aí. Tem um outro aqui? Não, pode passar, então, pode. Tá? O que a gente fala é o seguinte, que a família ela precisa se ajustar a essas novas mudanças. E ela precisa ser capaz de se transformar. Tá? Pode passar, que eu não vou ler esse. Tá? Então, assim, como é que a gente avalia alguns eventos para avaliar a família diante dessa crise? Que tipo de evento ocorreu? Qual foram as experiências prévias dessa família a respeito de eventos semelhantes? A intensidade dos fatores estressantes, o quanto a família ficou afetada, se ela se desorganizou, como é que ela conduziu e qual foi a postura diante desses eventos. A história, os mecanismos e os métodos de enfrentamento. Tá? Depois eu me explico um pouco melhor, se vocês quiserem, com perguntas. Mas todos esses são itens importantes quando a gente está diante das famílias e dos nossos clientes. Tá? Em diferentes contextos, em hospitais, quando chega, às vezes, uma família com um acidente, por exemplo, como é que essa família está organizada. Eu trabalhei também muito em hospital, trabalhei no HC há muito tempo, já tive aula com a Carmita, né? E estudei com a Maria Rita Seixas, enfim, tem todo... E lá no HC, né, a gente dava supervisão para várias áreas, mas, inclusive, às vezes, pronto-socorro, ou mesmo pessoas que estavam com problemas de doença como da hemato, então, né, cânceres, leucemias, etc., da onco, enfim. E a gente via como é que essa família ia lidar, como é que ela ia enfrentar essa crise, né, de uma doença grave, de um membro, às vezes, produtivo. Eu trabalhei com aquela esclerose lateral amiotrófica lá no HC, e a gente fazia todo um trabalho com as famílias, porque tem toda uma reestruturação. Vocês sabem o que é ela, né? Aquela da história do balde, que teve recentemente aí na internet. A história do balde que vira na cabeça. Então, essa doença, ela pega uma pessoa justamente no momento produtivo. Né? Então, tem todo o impacto dessa família. Essa família precisa reorganizar. Né? E é muito complicado todo esse processo. É um problemão, assim, é uma crise enorme e não é previsível. Ninguém estava esperando que a pessoa começasse numa idade aí de 40 e poucos, 50 anos, a ter um problema que não tem cura, né, e muito, muito sério. O nível de apoio, a gente procura ajudar essas famílias a entender quais são os recursos internos dela, e o nível de aceitação de ajuda. Tá? A gente identifica as fontes de estresse, a gente analisa o problema, né, como é que esse sistema está pensando a respeito do problema, flexibilidade, habilidades, a forma como ela se organizou, o jeito que ela se desorganizou, se é muito estrutural, assim, quer dizer, realmente todo mundo ficou paralisado, ninguém consegue mais fazer as suas atividades, enfim. Muitos itens aí. E o que eu acho que é importante falar é como é que a gente vai pensar que essa família pode ser trabalhada, né? Então, sem entrar em outras técnicas, enfim, mas quis trazer um conceito e algumas reflexões sobre resiliência. Então, é a capacidade de a gente ajudar essa família a buscar esse processo de ser resiliente diante desses conflitos. Sejam previsíveis, até assim, a entrada dos filhos numa adolescência. Então, às vezes, quando a família é monoparental, então o filho e a filha estão entrando na adolescência, eles já saem mais, eles deixam essa mãe mais sozinha, e daí isso, às vezes, gera muito conflito. Essa mãe não quer ficar sozinha, porque vai ter que lidar com a sua solidão, vai ter que repensar a sua vida, coisas que talvez ela deixou
para ficar muito tempo cuidando desses filhos, tudo isso a gente precisa ajudar às vezes. E às vezes esse filho, até para sair, ele começa a fazer barulho, né? Aprontar algumas coisas. Esse aprontar, ele é um sintoma e uma dificuldade fruto dessa crise, desse próprio momento que é um ciclo de vida esperado. Mas quando tem um problema nesses momentos que seriam naturais, é porque a família está nesse processo de organização. Se cristaliza, esse problema dura um pouco mais e gera uma repercussão maior, é onde entra justamente a busca, às vezes, que a família vem para ajuda. Porque ela não está conseguindo sozinha lidar com isso, que teoricamente seria natural, os filhos adolescentes e crescerem, ir embora e voarem, enfim. Tá? Então, o que eu quero só falar como resiliência? Ela é mais do que uma reunião de condições satisfatórias para manejar o estresse e suportar ou sobreviver a situações traumáticas e as provocações que a vida oferece. Ela é uma forma como a família vai conduzir, vai olhar e vai se manejar diante de tudo isso. Tá? E a gente pode justamente ajudar a fortalecer e ajudar essa família a mediar todo esse conflito, esse estresse. Aqui um exemplo só do que a gente pensa como resiliência. A gente tem que pensar na autoestima, a gente tem que ajudar, às vezes, em sessões, a gente é bem criativo, né, para ajudar essas famílias a buscarem soluções. Humor, autonomia e cooperação. Passa, Fátima, depois eu volto se for. Pode passar para mim. Pode passar? O que distingue a família, por exemplo, quando a gente fala, então, família tem conflito, família que tem conflito não é uma família que não funciona ou que é não saudável, então, mas uma família saudável, o que a gente chama na sistêmica de funcional, não é a ausência de problemas, mas a maneira de enfrentá-los e a competência para resolvê-los. Então, o nosso trabalho é ajudá-los a tornar essa família competente. Tá? E aqui um conceitinho e as imagens do que eu imagino que a gente possa trazer como metáfora da resiliência. Né? Então, crise é importante, existe uma forma de a gente avaliar esses eventos e ajudar essa família, e a forma da família sair, né, desses indivíduos junto, como um sistema familiar sair, é ajudando a buscar esse processo. Então, o problema existe, é importante, faz parte, a questão é o quanto eu saio competente dele. Se eu sair competente dele, é porque eu estou dando conta. Tá? Então, acho que essa é a mensagem. Gente, vocês viram que teria muito mais, né? Dá para fazer uma aula lá, né? Tá bom? Eu estou à disposição, é um prazer. E enfrentem os problemas, porque é gostoso, e saiam fortes, mais poderosos disso. Tá bom? Obrigada.